Nas profundezas da existência humana existe um mistério que tem confundido filósofos, cientistas e teólogos durante gerações: a diferença entre a alma e o espírito. Eles são iguais? Ou serão estas duas dimensões diferentes da nossa natureza, separadas, mas interligadas? As Escrituras falam-nos de ambas como realidades essenciais, mas o seu significado e função parecem ocultos sob um véu de complexidade e debate. Alguns afirmam que a alma é a sede das nossas emoções, pensamentos e desejos, enquanto o espírito é a nossa ligação mais pura e direta com o divino. Mas será esta uma interpretação correta? Nesta fascinante jornada, exploraremos as teorias, os ensinamentos bíblicos e os principais pontos de vista sobre esse assunto. Prepare-se para uma revelação que poderá transformar a sua compreensão de quem você realmente é. Antes de continuarmos, deixe-nos fazer esta pergunta: você considera a alma e o espírito a mesma coisa? Vamos começar. O ser humano é muito mais que um simples corpo físico. Somos uma combinação complexa de matéria, alma e espírito. Três dimensões que, embora de natureza diferente, estão profundamente interligadas e influenciam-se mutuamente. O corpo é a manifestação visível e tangível da nossa existência, mas a alma e o espírito são as forças invisíveis que moldam a nossa identidade, as nossas emoções, pensamentos e a nossa ligação com o divino. Estas três dimensões trabalham juntas, criando a singularidade de cada indivíduo, e são essenciais para compreender a nossa verdadeira essência e propósito na vida. Agora, por seu lado, a ciência, particularmente através de disciplinas como a biologia, a neurociência e a psicologia, tende a concentrar-se na explicação da natureza humana a partir de uma perspectiva materialista, isto é, em termos de processos físicos e biológicos. Segundo esta visão, o ser humano é essencialmente um organismo biológico composto por células, tecidos, órgãos e sistemas que funcionam através de interações químicas e elétricas. Neste contexto, o conceito de alma e espírito, tal como apresentado pela religião ou pela filosofia, não tem uma base científica clara e é geralmente considerado um fenômeno inverificável ou uma construção cultural e psicológica. De uma perspectiva científica, as emoções, pensamentos, decisões e comportamentos humanos são vistos como o resultado da atividade neuronal e da interação de neurotransmissores no cérebro. Neste modelo, não há distinção reconhecida entre alma, espírito e corpo. Tudo é explicado em termos de estruturas cerebrais e processos bioquímicos. No entanto, alguns cientistas e filósofos da ciência, especialmente em campos como a neurociência cognitiva, a física quântica e a psicologia transpessoal, propuseram que a consciência humana pode não ser exclusivamente um produto do cérebro. Estas perspectivas sugerem que pode haver aspectos da mente e da consciência que transcendem o puramente físico, embora estas ideias ainda não tenham sido amplamente aceites na ciência dominante. Como podemos ver, o conhecimento científico tem limitações claras quando se trata de abordar aspectos fundamentais da personalidade humana. A ciência, focada no que é observável e mensurável, não tem capacidade de compreender ou explicar plenamente a essência do ser humano em sua totalidade. A Bíblia, Palavra de Deus, oferece uma compreensão que transcende os limites da mente humana, proporcionando revelações que vão além da ciência. Na Bíblia, os conceitos de alma e espírito são fundamentais para a compreensão da natureza humana a partir de uma perspectiva teológica e filosófica. No Antigo e no Novo Testamento, os termos hebraico e grego associados à alma e ao espírito revelam como o ser humano é entendido como uma unidade complexa e holística, composta por corpo, alma e espírito. Cada uma dessas dimensões serve a um propósito distinto, mas interrelacionado, na compreensão da vida, da morte, do relacionamento com Deus e do destino eterno. Com isso em mente, nós o convidamos a mergulhar no estudo profundo das Escrituras, buscando respostas no divino que a razão humana por si só não consegue alcançar. A seguir, examinaremos os conceitos-chave para uma compreensão mais profunda. Em primeiro lugar, a alma. No Antigo Testamento hebraico, a palavra geralmente traduzida como alma é nefesh, que ocorre mais de 750 vezes,
e significa principalmente vida ou ter vida. É usado tanto para animais quanto para humanos. A palavra às vezes se refere à pessoa como um todo, como por exemplo em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então Jeová Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. O versículo diz que Deus sopra o fôlego de vida, Neshama, no pó, e assim cria uma alma, Nefesh. A palavra também é usada no Antigo Testamento para se referir à vida interior e aos estados psicológicos ou espirituais da pessoa. Em Êxodo capítulo 21, versículo 23 ao 25, olho por olho, dente por dente. Neste contexto, Nefesh refere-se à vida humana, o que implica que a vida de uma pessoa está ligada ao bem-estar físico, emocional e espiritual de todo o seu ser. A justiça aplica-se a toda a pessoa, considerando tanto a sua integridade física como o seu valor como ser vivo. O teólogo John Walton observa que em muitas passagens do Antigo Testamento, Nefesh não faz distinção entre a alma como parte imortal e o corpo físico. Em vez disso, designa o ser humano como um todo, sugerindo uma concepção integral da pessoa como unidade indissolúvel de corpo e alma. Em segundo lugar, Ruach, espírito. O termo Ruach é comumente traduzido como espírito e tem um significado mais abstrato e espiritual. Ruach refere-se ao sopro de vida que emana de Deus e concede vida ao ser humano. Também está associado à força espiritual, ao poder divino e à capacidade do ser humano de se relacionar com Deus. Os principais exemplos incluem: vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Neste contexto, o termo Ruach refere-se ao Espírito Santo, que não só deu vida no momento da criação, mas também foi o agente divino que agiu para trazer ordem e estrutura ao caos primordial. Na história da criação, o Ruach de Deus se moveu sobre as águas, dando vida a toda a criação e estabelecendo a harmonia que permitiu o surgimento de todos os seres vivos. Assim, o Ruach simboliza não apenas a respiração vital, mas também a presença ativa de Deus no processo de criação, funcionando como a força divina que origina e sustenta toda a existência. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 14, diz: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos farei descansar na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e o fiz, diz o Senhor. Aqui, Ruach se refere ao Espírito de Deus que dá vida aos mortos, restaurando e regenerando o ser humano. Essa passagem destaca a função do Ruach como o princípio divino que infunde a vida espiritual, transformando a existência humana da morte para a vida. Agora, no Antigo Testamento, a visão do ser humano é mais holística. Nenhuma distinção explícita é feita entre alma e espírito, mas ambas as dimensões são consideradas interligadas, formando uma unidade indivisível. O ser humano é descrito como composto por corpo, alma e espírito, mas sem que haja uma separação clara entre esses elementos. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: E o pó voltará à terra, como o era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Esta passagem mostra que, à medida que o corpo retorna à alma, o espírito retorna a Deus, sugerindo que a alma, no sentido pleno da pessoa, permanece unida ao seu Criador. A falta de menção explícita da alma neste versículo implica que o Antigo Testamento não faz uma separação estrita entre alma e espírito, mas sim que ambos os aspectos estão profundamente interrelacionados. No Antigo Testamento, o destino da alma está ligado ao Sheol, o lugar dos mortos, que é visto como um submundo ou um estado de espera pelo julgamento final. O conceito de vida após a morte é, em muitos casos, ambíguo. Embora o espírito possa retornar para Deus, a alma permanece no Sheol, onde aguarda o seu destino final. Um exemplo é Isaías capítulo 14, versículo 9. O Sheol lá embaixo tinha medo de você. Ele despertou os mortos para saírem para recebê-lo na sua vinda. Ele fez todos os príncipes da terra, todos os reis das nações,
levantarem-se de seus assentos. Esta passagem sugere que as almas dos mortos estão em um lugar subterrâneo, aguardando o seu destino eterno. Agora, na tradição judaica, muitos rabinos e estudiosos têm falado sobre a alma e o espírito, desenvolvendo conceitos complexos e profundos na literatura rabínica, incluindo o Talmud e os escritos cabalísticos. Aqui estão alguns rabinos e suas interpretações relevantes sobre essas questões. Por exemplo, o rabino El Ramban, também conhecido como Nachmanides, foi um grande rabino e cabalista. Em seu comentário sobre a Torá, ele foca na visão mística da criação, detalhando a relação entre alma e espírito. O Ramban sustenta que a alma é o princípio vital que dá vida ao corpo, enquanto o espírito é a parte mais elevada do ser humano, que se conecta com a alma divina, permitindo o relacionamento direto com Deus. Em sua visão, o Ruach tem um papel transcendental, sendo o princípio que torna possível a sabedoria e a espiritualidade no ser humano. Além disso, o rabino Yehuda Ashlag, conhecido por seu comentário sobre o Zohar, explica que o espírito na Kabbalah não é apenas o sopro de vida que dá existência, mas sim a energia que conecta o ser humano ao plano divino. Segundo Ashlag, o Ruach é essencial para a ascensão espiritual do indivíduo e sua capacidade de alcançar a união com Deus. A Neshama, para ele, é o nível mais profundo da alma, e seu propósito é alcançar a revelação direta do Criador. Agora, vamos analisar esse tópico à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta uma visão mais explícita e detalhada da distinção entre alma e espírito, usando os termos gregos psique, alma, e pneuma, espírito. O termo psique para alma se refere à alma humana em um sentido mais profundo. Psique envolve a mente, as emoções e a vontade, é o centro da vida pessoal e emocional do ser humano. O conceito de psique destaca a importância das decisões, desejos e pensamentos de uma pessoa. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 26. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui, a psique reflete a essência profunda da pessoa, que é vista como algo infinitamente valioso e que envolve tanto as emoções quanto a vontade humana. Leiamos também Lucas capítulo 12, versículos 22 e 23. Então disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem quanto ao corpo, quanto ao que vestireis. A vida é mais que comida, e o corpo mais que roupas. Neste caso, psique se refere à vida em si, que é mais do que apenas material e tem um valor transcendental. Por outro lado, o termo pneuma se refere ao espírito em seu sentido mais elevado, como a parte imortal do ser humano que tem a capacidade de se conectar com Deus. Pneuma denota não apenas o princípio vital, mas também o meio pelo qual o ser humano pode experimentar a regeneração espiritual através do Espírito Santo. Leiamos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Aqui, pneuma indica que somente por meio da regeneração pelo Espírito Santo, os seres humanos podem acessar uma nova vida e experimentar um verdadeiro relacionamento com Deus. Leiamos também Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O pneuma, neste caso, está ligado à obra do Espírito Santo, que dá aos fiéis a certeza de sua identidade divina e os transforma espiritualmente. Agora, no Novo Testamento, encontramos uma distinção mais explícita entre alma e espírito, um tópico que tem sido objeto de debate teológico. Há duas posições principais na teologia cristã sobre como entender essa relação, dicotomia e tricotomia. Ambas as visões abordam a natureza humana de perspectivas diferentes, mas ambas reconhecem uma separação funcional entre alma e espírito, embora de maneiras diferentes. A dicotomia sustenta que o ser humano é composto de apenas duas partes, corpo e alma, espírito. Nessa visão, alma e espírito são vistos como aspectos interrelacionados, mas a alma é principalmente o centro da personalidade, das emoções e da mente,
enquanto o espírito é a parte imortal que se conecta com Deus. Teólogos como John MacArthur defenderam essa visão, sugerindo que alma e espírito são entidades que não devem necessariamente ser separadas em essência, mas cumprem papéis diferentes na experiência humana. John MacArthur diz: a alma é a sede da personalidade, enquanto o espírito é a parte que responde ao relacionamento com Deus. Fim da citação. Por outro lado, a tricotomia afirma que o ser humano é composto de 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Essa visão sustenta que o corpo é a parte material, a alma se refere à psique e às emoções, e o espírito é a parte imortal, que tem a capacidade de ter um relacionamento direto com Deus. Teólogos como Charles Hodge defenderam a tricotomia, argumentando que a alma e o espírito são entidades separadas com funções distintas e que a regeneração espiritual afeta especificamente o espírito, enquanto a alma é transformada em seu aspecto emocional e moral. Charles Hodge diz: o espírito é a parte imortal que se conecta diretamente a Deus, enquanto a alma se refere às emoções e à mente do ser humano. Fim da citação. Agora, vamos olhar para as passagens-chave que nos ajudarão a entender este tópico. Uma das passagens convincentes é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique totalmente, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A tripartição do ser humano, como mencionada aqui na passagem, estabelece que o ser humano é composto de 3 componentes distintos, mas interrelacionados: corpo, alma e espírito. Essa divisão oferece uma visão mais profunda e complexa da natureza humana, com cada parte desempenhando uma função única na vida de uma pessoa. Em primeiro lugar, o corpo é a parte material do ser humano. O corpo é composto de elementos físicos, como órgãos e tecidos, que permitem a interação com o mundo físico. O corpo é a casca externa que experimenta o mundo através dos sentidos e permite ações físicas. Na visão bíblica, o corpo não é considerado inerentemente mau, mas como parte integrante da criação de Deus, embora seja temporária e sofra a corrupção do pecado. O corpo é mortal e, por fim, retorna ao pó. Em segundo lugar, a alma representa o centro das emoções, da vontade e da mente do ser humano. No contexto bíblico, a alma está relacionada a pensamentos, desejos, decisões e afeições. É a parte que define a personalidade de uma pessoa, seus relacionamentos interpessoais e sua capacidade de tomar decisões morais. Embora a alma esteja intimamente ligada ao corpo, sua função é mais voltada para a vida emocional e cognitiva do ser humano. A alma é aquela que experimenta alegria, dor, tristeza, felicidade e também é responsável pelas escolhas éticas e espirituais. Em terceiro lugar, o espírito. O espírito é a parte imortal e divina do ser humano. Segundo a visão bíblica, o espírito é o que permite ao ser humano ter um relacionamento direto com Deus. É a dimensão mais profunda e espiritual que se conecta com o Criador, e é através do espírito que uma pessoa pode experimentar uma nova vida em Cristo. O espírito não é limitado pelas realidades físicas e é capaz de receber e responder à influência de Deus, por meio do seu Espírito Santo. O espírito também está relacionado à regeneração espiritual, ou seja, ao processo pelo qual uma pessoa é transformada espiritualmente, dando-lhe acesso a uma nova vida em Cristo. Embora esses 3 componentes do ser humano sejam distintos, eles estão profundamente interconectados e não funcionam isoladamente. O corpo e a alma interagem continuamente, e a alma, por sua vez, influencia as decisões e o comportamento do corpo. Por exemplo, os desejos emocionais ou intelectuais da alma podem afetar a maneira como uma pessoa age fisicamente. Da mesma forma, o espírito influencia a alma trazendo verdades e convicções espirituais que guiam a vontade e os pensamentos do ser. Portanto, a tripartição do ser humano reflete uma unidade complexa. O ser humano não é apenas uma entidade física, nem apenas uma mente ou uma alma emocional, nem apenas um espírito divino. É uma combinação única desses 3 componentes, todos trabalhando em harmonia para formar a totalidade de quem somos como seres criados à imagem de Deus.
Na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Esta passagem destaca que, embora alma e espírito sejam diferentes, ambos os aspectos do ser humano estão profundamente interligados, e somente a palavra de Deus tem o poder de discernir e separar essas duas realidades. Agora, como podemos entender essa distinção mais profundamente? Em primeiro lugar, diferentes funções espirituais. A alma é o centro da personalidade humana, que inclui as emoções, a mente, a vontade e os desejos. É responsável por decisões, raciocínio e emoções como amor, tristeza e alegria. O espírito, por outro lado, é a parte da pessoa projetada para o relacionamento com Deus. É o aspecto que tem a capacidade de receber e responder ao sopro divino, permitindo uma conexão direta com o sobrenatural e o eterno. Em segundo lugar, a alma está relacionada à vida física e emocional. A alma se conecta principalmente com o mundo físico e emocional, pois é a sede dos sentimentos, pensamentos e desejos. Por meio da alma, vivenciamos nossa vida emocional e psicológica. Em vez disso, o espírito está relacionado com o divino e o transcendental. É a parte que é ativada quando alguém experimenta um relacionamento espiritual com Deus. Em terceiro lugar, a alma é temporal, enquanto o espírito é eterno. A alma tem um componente temporal, pois está ligada à vida neste mundo. Embora seja imortal, ela está sujeita a mudanças que afetam a personalidade, as emoções e os pensamentos de uma pessoa ao longo da vida. O espírito, porém, é eterno. É a parte do ser humano que não apenas sobrevive à morte, mas também tem uma conexão direta com o eterno e o divino. Em quarto lugar, a alma pode ser corrompida, o espírito é redimido. A alma pode ser influenciada por desejos mundanos, pecado e emoções negativas. Ela pode ser corrompida ou transformada por experiências humanas e pecados, afetando comportamentos e decisões. O espírito, por sua vez, é o que se regenera ou renova quando uma pessoa experimenta a salvação. É por meio do espírito que os humanos recebem a vida eterna e a capacidade de ter um relacionamento com Deus. Em quinto lugar, a alma interage com o mundo físico, o espírito com o mundo espiritual. A alma é orientada para a interação com o mundo físico e emocional. Por meio dela, as pessoas processam experiências sensoriais e emoções e tomam decisões em resposta a essas experiências. No entanto, o espírito é orientado para a interação com o mundo espiritual. É o meio pelo qual uma pessoa pode ter um relacionamento com Deus e receber a orientação e o poder do Espírito Santo. Em sexto lugar, a alma tem a capacidade de vivenciar contradições e conflitos. A alma é mais suscetível a conflitos internos, como lutas entre a vontade de fazer o bem e a tentação de fazer o mal. Em muitos casos, a alma experimenta o conflito entre o desejo carnal e o chamado divino. O espírito, ao contrário, não experimenta tais contradições. É a parte pura e íntegra do ser humano, que está sempre orientada para a conexão com Deus e a verdade eterna. A diferença entre regeneração e transformação espiritual. Quando uma pessoa experimenta a salvação ou o renascimento espiritual, é seu espírito que é regenerado pelo Espírito Santo. Essa regeneração espiritual é o que permite que os seres humanos nasçam de novo e comecem uma nova vida em Cristo. A alma, embora transformada pelo processo de santificação, não experimenta regeneração no mesmo sentido que o espírito. Em vez de ser transformado de forma radical, a alma é restaurada e purificada à medida que a pessoa cresce na fé e obedece a Deus. Portanto, embora a alma e espírito estejam profundamente conectados, eles têm papéis e características diferentes na vida humana. A alma é o centro da nossa personalidade e emoções, enquanto o espírito é a parte eterna e divina que conecta a pessoa com Deus. Enquanto a alma interage com o mundo físico e emocional, o espírito é projetado para interagir com o divino e o eterno. Ambos são essenciais para entender a natureza humana de uma perspectiva teológica, e sua distinção é fundamental para entender os processos de salvação, regeneração e santificação na vida cristã. Agora, a distinção entre alma e espírito tem implicações profundas para as doutrinas cristãs de salvação, santificação e vida eterna. A alma, como sede das emoções e da vontade,
deve ser transformada pelo Espírito Santo para que o crente possa viver de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação envolve não apenas uma regeneração espiritual do espírito, mas também uma renovação da alma, para que ambos os aspectos estejam alinhados com a imagem de Cristo. Além disso, a compreensão teológica da natureza humana influencia a compreensão do julgamento final e do destino eterno dos seres humanos. A imortalidade da alma implica que, além da morte física, a alma continua a existir e experimentará recompensa ou punição eterna, dependendo de seu relacionamento com Deus. A distinção entre alma e espírito na Bíblia é fundamental para entender a natureza humana em sua totalidade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os conceitos de alma e espírito são apresentados como elementos profundamente interrelacionados, mas cada um tem uma função específica. Caros ouvintes, a alma e o espírito são dois aspectos fundamentais do ser humano que, no entanto, muitas vezes passam despercebidos. Milhões de pessoas não lhes dão a importância que merecem, não os valorizam nem cuidam deles. Na sociedade atual, estamos tão focados no físico, no material, que esquecemos que somos muito mais que um corpo. A alma e o espírito são essenciais para a nossa saúde geral, mas muitas vezes deixamos de dar a eles a atenção que precisam, resultando em muitas pessoas sofrendo de doenças emocionais e espirituais, refletindo uma alma ferida ou um espírito negligenciado. Frequentemente encontramos pessoas que, embora pareçam saudáveis por fora, lutam contra o vazio interno, ansiedade, depressão e conflitos emocionais profundos. Esses desequilíbrios são manifestações de uma alma negligenciada, a parte de nós que abriga nossas emoções, pensamentos e desejos. Por outro lado, a falta de conexão com o espírito, aquela parte que nos liga ao divino, também contribui para a falta de paz interior, já que o espírito é o que nos conecta com a nossa verdadeira essência e com a fonte de toda a vida. É aqui que a importância de Deus entra em nossas vidas. Conectar-se com o divino por meio do espírito é a chave para encontrar propósito, paz e cura. Quando cultivamos um relacionamento profundo com Deus, permitimos que Ele transforme nosso interior, restaurando nossa alma e fortalecendo nosso espírito. A presença de Deus em nossas vidas é o que nos dá força para enfrentar os desafios, nos dá paz em meio à tempestade e nos guia em direção a uma vida plena e significativa. Deus não nos criou apenas com um corpo físico, mas também com uma alma que reflete nossa personalidade, emoções e pensamentos, e um espírito que busca estar em comunhão com Ele. É essencial que entendamos que, embora devamos cuidar do nosso corpo, também precisamos nutrir nossa alma e fortalecer nosso espírito. Sem essa conexão espiritual, dificuldades emocionais e existenciais podem se tornar avassaladoras. Portanto, é vital nos aproximarmos de Deus, orar, meditar em Sua palavra e permitir que Sua presença transforme nossas vidas por dentro. Ao compreender a importância de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, e reconhecer que Deus é a chave para restaurar e guiar cada uma dessas partes, podemos experimentar uma vida mais plena, equilibrada e pacífica. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que o que você aprendeu tenha lhe dado uma nova perspectiva sobre a importância de cuidar não apenas do seu corpo, mas também da sua alma e espírito, e como um relacionamento com Deus é essencial para manter esse equilíbrio. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando mais sobre tópicos transcendentais para o seu bem-estar. Vejo você em breve. Deus o abençoe.